Olá! A comissão especial que analisa o Estatuto da Família está realizando audiências públicas em diversos estados do Brasil. O projeto, de autoria do deputado Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, estabelece políticas públicas de proteção à instituição família nos mais diversos âmbitos, da saúde à educação. A proposta provocou mais polêmica porque um de seus artigos define a família como um núcleo formado pela união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Isso excluiria, no entendimento de seus opositores, os casais homoafetivos, afetando seus direitos. Para conversar sobre esses temas, o Brasil em Debate reuniu o deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Deputados, o Estatuto da Família, vamos começar pelo ponto mais polêmico, mas eu gostaria depois a gente poder abordar as outras propostas. O Estatuto da Família tem o condão de excluir do conceito de família, de excluir dos direitos de uma família, os casais homoafetivos ou as famílias formadas que não sejam por descendência direta, que não sejam pais e filhos? Não, jamais. Deputado Sóstenes. Com certeza o deputado Anderson Ferreira teve uma felicidade muito grande em trazer à pauta o Estatuto da Família. Já visto que nós temos vários estatutos no Brasil recentemente, começando já de outros governos e desses, e existia uma lacuna que era o Estatuto da Família. Nunca foi excluir ninguém, até porque um projeto de lei, ele não pode no seu bojo, na sua abertura você informa que ele referenda ao casal hétero, mas na verdade o que ele faz, o projeto de lei só traz para o texto o que já é constitucional. Ou seja, um projeto de lei não pode mudar um texto constitucional, e sim, o que pode mudar um texto constitucional é uma PEC, projeto de emenda constitucional. Como não se trata de uma PEC, ele só trouxe o que já é definido na Constituição para o texto do projeto de lei, para produzirmos políticas públicas que têm grande necessidade à família brasileira. Não é excludente, não é intenção do projeto, nada disso. Acho até que aqueles que estão eleitos aqui com voto desses segmentos minoritários, do segmento LGBT, eu ainda não entendo porque até hoje não entraram com a PEC aqui nessa casa. Deputada Érica Cocai, a senhora concorda? O projeto ele é nitidamente homofóbico. Ele busca institucionalizar a homofobia, porque ele se contrapõe a uma interpretação da Constituição que já foi feita por quem deve fazê-lo, que é o Supremo. O Supremo já disse que a união estável, ela cabe também para as relações homoafetivas. O próprio Conselho Nacional de Justiça já estabelece a obrigatoriedade de se aceitar o casamento homoafetivo. Então, portanto, com a interpretação já feita, há uma tentativa de um setor fundamentalista, homofóbico desta casa, de se contrapor ao próprio Supremo. Mas ele não exclui só as relações homoafetivas. Ele exclui com diversos arranjos familiares que não estão dentro desse modelo. Ele reduz o modelo de família a homem, mulher e seus descendentes. Então, portanto, nós temos mais de 11 arranjos familiares. E ele desconsidera um elemento que é fundamental, que foi reafirmado no recente voto da ministra Carmen Lúcia, quando admitiu a adoção por um casal homoafetivo, onde ela dizia o que é família. Família pressupõe afeto. Família pressupõe amor. Isso é fundamental na construção de uma família. Quando você nega e estabelece apenas esse modelo, você cria um problema estruturante no próprio projeto. O projeto, portanto, ele tem, digamos assim, um pecado original. Porque quando ele diz que a família deve ser difundida nas escolas, ele está falando deste modelo familiar. Quando ele diz que vai se criar os conselhos de família com poder de representação, com poder de convocação, nós estamos falando no conselho que vai defender esta família. Então, este conselho, ele pode ter uma lógica persecutória das relações homoafetivas. E eu queria dizer que é preciso que a gente acabe com esse discurso de ódio homofóbico e que nós tenhamos a tolerância e o respeito para diversas relações. Nós tivemos a homossexualidade, ela sempre existiu na história da humanidade e continuará existindo. E todo ser humano tem direito ao amor, todo ser humano tem direito a uma família. Portanto, eu diria que atitudes como
como essa, que condensam uma lógica homofóbica, elas não são inocentes. Elas criam um discurso de ódio que acabam provocando uma série de atitudes homofóbicas. Eu diria que o discurso não é inocente. O discurso é a ponte entre o pensamento e entre a ação. E o discurso homofóbico, ele repercute numa lógica de intolerância e de ódio na nossa própria sociedade. Agora, o deputado Sóstenes falou que esse é um projeto que não tem o condão de mudar a Constituição. Agora, ele é um projeto que se contrapõe a essa interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu de família. O senhor acha que isso pode criar um conflito, pode gerar uma inconstitucionalidade desse projeto? Jamais. Eu lamento... Porque ele está abaixo da interpretação do Supremo, já que ele não muda a Constituição. Né? Não está abaixo de interpretação do Supremo. É um projeto de lei que referenda o texto constitucional. O que acontece é que, quando o Supremo vem legislar no lugar nosso, é o que acabou acontecendo, uma interpretação do Supremo sobre a questão de homoafetividade, ele não altera o texto constitucional. Esse é um dever da nossa casa, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e eu volto a insistir na minha primeira pergunta. Eu ainda não entendo porque aqueles que legitimamente foram eleitos, em especial levantando a bandeira dos movimentos LGBTs, não entrou aqui com uma PEC para alterar esse texto. Será que vão esperar eu ou outros? E por que a PEC? Ou seja, tem que fazer a PEC andar, tem que fazer tramitar. Agora, querer transferir isso para um discurso, aí sim, querem nos colocar, nós, os autores, aqueles que defendemos o Estatuto da Família, com a pecha do ódio. Que ódio? Defender família virou ódio no país? Defender a família virou alguma coisa de que a gente vai para o confronto? Jamais. Não existe em nenhum momento discurso de ódio contra ninguém. Pelo menos a grande parte, se não a totalidade, não posso dizer pela totalidade, ninguém pode afirmar nada disso, mas a grande parte daqueles que acreditamos na família e defendemos a família, nós não estamos pregando discurso contra ódio de ninguém. E quando a deputada se refere que o Estatuto não contempla diversos modelos, toda lei ela é feita pela regra, não pelas exceções. Quando ela trata dos outros arranjos, por exemplo, pais separados, mães separadas, logicamente, e nós estamos amadurecendo o Estatuto com as audiências públicas nos estados, estamos discutindo, já o relator tem se atentado para vários detalhes que não está no texto original, que será inserido no relatório que será apresentado. Eu gostaria de convidar a deputada Érica Cocai e aqueles que divergem do Estatuto para aguardar o trabalho do relator, até em respeito a um jovem parlamentar que chega a essa casa, de primeiro mandato, que tenho certeza não é homofóbico. Deputado Diego Garcia. Diego Garcia, nosso colega do PHS do Paraná, que também, até porque querem colocar uma pecha nos evangélicos, que não é evangélico. Vamos aguardar o trabalho dele, por respeito ao colega, e ao final a gente pode taxar de homofóbico, fundamentalista e de tudo o que quiser. Eu acho que é muito cedo para isso. O deputado Sóstenes está no seu primeiro mandato. Então, ele não acompanhou a discussão que já aconteceu na legislatura anterior acerca do Estatuto da Família. Defender a família, todos nós defendemos. Todos os parlamentares, todas as parlamentares desta casa, defendemos a família. A família com o que ela representa de afetividade, com o que ela representa de laços duradouros, com o que ela representa de visibilidade, com um conceito que já foi posto pelo próprio Supremo. E nesta discussão, que aconteceu ainda na legislatura passada, havia uma intenção muito clara, uma intenção confessa, de se estar trabalhando na perspectiva de preencher uma lacuna, que esta lacuna possibilitou que o Supremo autorizasse ou concordasse com a união homoafetiva. Então, portanto, nós temos uma clareza do que tem por trás desse projeto. Não é por trás, o que está explícito nesse projeto. E o projeto ele provoca também um retrocesso grande, porque a Constituição, no seu artigo 226, no seu parágrafo 8º, ela fala que cabe ao Estado dar assistência à família a partir dos seus membros e criar mecanismos para poder impedir a violência no âmbito familiar. Quando o Estatuto da Família ele estabelece a família de forma monolítica, ele nega esta lógica que está presente na nossa Constituição, que
entende que há relações subalternizadas dentro do próprio universo familiar e que há relações de violência no universo familiar. Então, portanto, ele retrocede na construção de uma legislação protetiva para segmentos mais vulnerabilizados dentro do universo familiar. Ele retrocede no que foi o avanço da Lei Maria da Penha. Ele retrocede no que foi o avanço do Estatuto do Idoso, porque ele não considera as relações de violência no âmbito da família. Ele coloca a família como um bloco. É preciso proteger a família, mas dentro da família, às vezes existem relações de violência que precisam ser coibidas, como está previsto na nossa própria Constituição e na legislação infraconstitucional, como Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e outras proposições. Então, portanto, eu diria que esta proposta de família, ela é uma proposta que retrocede e que tenta criar um instrumento aqui na Câmara para fazer esse contraponto e para provocar uma insegurança jurídica num direito que os casais homoafetivos já conquistaram na nossa sociedade, que é um direito da democracia. Esta discussão do direito de amar, o direito de amar é o direito de ser, o direito de viver a humanidade. Por que as relações, os casais homoafetivos não podem constituir uma família? Por quê? Em função de quê? Desde o século XVII, que as famílias são construídas a partir do amor. E esse amor não pode ser negado, esse afeto não pode ser negado. Então, eu diria que o deputado Sócine, que entra agora nessa legislatura, não acompanhou esse conjunto de discussões que aconteceu na legislatura passada, onde o relator anterior chegou em determinado momento a dizer que família é família, afeto é outra coisa. Eu digo, como é que é possível pensar família sem afeto? Sem afeto? Deputada, só para completar, eu acho que quem vive de passado é museu. A legislatura passada é a legislatura passada. Eu gostaria de convocar a Vossa Excelência para dar uma oportunidade ao relator, Diego Garcia, que é outra pessoa. Acho que vocês devem ouvir, devemos esperar. É um julgamento precipitado. Nós estamos atentos às formatações e tenho convicção de que o relatório chegará a contento. O que nós não podemos é desqualificar a necessidade de um Estatuto da Família urgente no nosso país. Deputado, a gente volta daqui a pouco, então, falando sobre os outros aspectos do Estatuto da Família. O Brasil em Debate está de volta, hoje debatendo o Estatuto da Família com os deputados Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro. Deputados, o Estatuto da Família prevê uma série de políticas, de diretrizes para os serviços de saúde, de educação, de assistência social com relação à família. O que eu queria saber, assim, a gente precisa de uma política específica para a família? Quer dizer, o que motivou? Para a gente entender melhor por que atender a esse núcleo e não... Com certeza, no bloco anterior, a própria deputada Érica Cocai colocou uma série de coisas que a família vem tendo sua necessidade. Ao longo dos anos, e aqui não crítica ao governo do PT, que é o partido da deputada Érica Cocai, mas eu acho que tem faltado a ausência de políticas públicas nos últimos anos à família com mais seriedade. Não é uma crítica partidária, é uma crítica histórica no nosso país. E ser muito claro e pontual, quando nós vemos o Estatuto do Idoso, que foi muito bem-vindo e muito bem aplicado no país, Estatuto Consumidor, Estatuto e vários outros estatutos que vêm nascendo, e políticas públicas para gravidez na adolescência. Nós precisamos olhar com muito carinho as famílias da violência do Brasil, que não têm um olhar diferenciado. E nós precisamos, com maneira responsável, na área da saúde, de educação e tantas outras áreas, produzir essas políticas públicas que venham realmente produzir um efeito melhor para a solidez da família. Existe, no meu ponto de vista, com muito respeito, aqueles que têm uma ideologia mais à esquerda, já histórico, a ideia é desmistificar e menorar as forças de instituições sólidas para que o Estado se coloque de maneira mais sólida do que instituições. Não existe.
Isso sempre existiu ao longo da história. A história não pode ser ignorada por ninguém. E uma das instituições mais sólidas, socialmente falando, a primeira instituição, sociologicamente, é a família. Então, existe uma descaracterização da família e nós precisamos, com esse estatuto, eu tenho certeza que nós vamos valorizar a família e dar ela a força que talvez o Estado queira ocupar nesse momento. Obviamente, nós temos toda a intenção de fazer a discussão e estamos participando das discussões promovidas pela comissão que discute o Estatuto da Família. E nós estamos no aguardo, inclusive, de como o relator vai se posicionar. Mas este projeto, como ele está colocado, ele é um projeto excludente. Ele não é um projeto de defesa de família. Nós achamos que a família é fundamental. É fundamental como núcleo básico, porque, olha, fora de casa nós somos anônimos, ninguém sabe quem nós somos. É em casa que nós somos nós mesmos. É para casa que nós queremos voltar todos os dias. É para casa que a gente quer que nossos filhos voltem todos os dias. Portanto, é em casa, no universo familiar, que nós temos as nossas relações mais estruturantes. Por isso, nós não podemos ter um estatuto que diz, que defende e protege a família, mas, em verdade, exclui mais de 10 arranjos familiares. Exclui a relação afetiva, impede o amor. Então, portanto, nós temos nesse Estatuto da Família uma deformação e uma intenção nitidamente, eu repito, homofóbica, de se contrapor e tentar fazer uma resistência ao que o Supremo já decidiu. Por isso, nós vamos discutir o Estatuto das Famílias. Das famílias, inclusive tem uma proposta no Senado de Estatuto das Famílias, considerando os diversos arranjos e respeitando todos esses arranjos. Pense o que é discutir esse modelo familiar dentro de uma escola onde tenha uma criança que seja de uma família homoafetiva. Como é que essa criança não vai se sentir? Como é que essa criança não vai se sentir em ter uma divulgação na escola, como prevê a proposta da família, com apenas esse arranjo familiar? E as outras famílias? E as famílias que são horizontais, que não têm ascendentes? E as famílias homoafetivas? Por isso, esse menino que sofreu um espancamento na escola, esse menino em São Paulo, que faleceu em função disso, porque vinha de uma família homoafetiva, são vítimas de proposições como essa, que, obviamente, nós vamos trabalhar para que ela tire o ranço homofóbico. Sabe por quê? Porque esse ódio homofóbico, ele constrói uma lógica de violência. As pessoas que impedem os outros de amarem, impede as pessoas de serem humanas. Deputado Sócrates, falando em violência, a deputada lembrou a Lei Maria da Penha e toda a legislação protetiva contra a violência familiar. O Estatuto, ele prevê também o apoio a essa família quando, em algumas situações de violência, o que se impõe é o fim da família. Né? Um lugar onde filhos e pai e mães são espancados ou coisas assim. Ele aborda esse tipo de problema, que é um problema que está na vida das famílias brasileiras. Com certeza, né? Ele não aborda. O que nós estamos falando é como nasce um projeto de lei na casa. O seu autor compõe ali o texto inicial e o relator vai preparar, ao longo da discussão da matéria, o seu relatório. Nós estamos fazendo audiências públicas justamente para isso. Num debate que nós tivemos, em especial eu e a deputada Érica participamos da CPI do jovem negro e pobre. E um debate que... Do extermínio dos jovens. Dos jovens. Nós participamos de uma audiência pública no Rio, e lá eu trouxe uma ideia ao relator que ele de imediato acatou, que é a questão, além da violência contra a mulher, em especial as viúvas da violência no país. Existem muita problemática disso e o relator acatou, está preparando um texto ideal. Acho que nós vamos ter políticas de prevenção a esse tipo de violência doméstica, de proteção às mulheres, que são coisas absurdas que nós vemos. A Lei Maria da Penha vem em bom momento, vem protegendo, mas ainda é algo que pode ser incrementado. E eu só gostaria de voltar quando a deputada fala do outro Estatuto das Famílias. Eu não vejo problema dele existi-lo. Por que não pode caminhar os dois? Qual o problema? Por que não nasceu na casa? Por que não nasceu aqui na Câmara dos Deputados esse outro das famílias? Eu não tenho problema quando querem colocar a percha de homofóbico, de fundamentalista. Eu acho isso um debate com nível tão baixo. Eu acho que nós devemos elevar o debate e valorizar o cerne da nossa discussão, que é a família. Nós não podemos desvalorizar esse debate com isso. E se é necessário um outro modelo, um outro projeto de lei, que seja bem-vindo. Vamos debatê-lo, vamos discutir. Eu acho que a gente precisa ter essa pluralidade
pluralidade e o respeito, e não descaracterizar o que os outros fazem. Parece que essa é uma tática antiga de algumas pessoas da política. Não faz e critica quem faz. Isso é muito veja bem, existe um projeto de emenda constitucional, que é de minha autoria e de autoria do deputado Jean Willis, que estabelece o casamento civil igualitário. Nesta perspectiva. Nós achamos, inclusive, que depois da decisão do Supremo, está claro que há o casamento ele tem que ser assumido. Inclusive, nós temos centenas de casamentos que estão se realizando neste país, todos os anos, de casamentos homoafetivos. Mas eu queria dizer que nós não queremos a destruição da família, porque isso é uma discussão que foge à verdade. Nós queremos a valorização da família. Achamos que é fundamental que a família se valorize. Agora, a família ela tem que ser um universo de construção afetiva. Portanto, existem situações familiares que são situações de destruição do outro. A violência doméstica que atinge as mulheres é uma relação de despersonalização, de anular o outro enquanto outro, de que as mulheres são arrancadas delas mesmas e, portanto, elas se esvaziam enquanto pessoas. É óbvio que uma família, nestas condições, ela não pode se impor à necessidade de todo ser humano viver a sua própria humanidade. Então, portanto, nós defendemos a família e nós não queremos substituir a família pelo Estado. Isso é leviano quem fala isso. Nós não queremos substituir a família pelo Estado. Nós queremos que o Estado dê assistência à família, como prevê a Constituição, a partir dos seus membros e que construa instrumentos para que se elimine a violência no universo familiar. Onde é que as crianças mais sofrem violência? É no universo familiar. Onde os idosos mais sofrem violência? É no universo familiar. E as mulheres? É no universo familiar. Deputado, qual está sendo a experiência nos estados? A experiência tem sido maravilhosa. Inclusive, aqui, na discussão, na gestão passada, acusaram de que a gente não dava espaço até para manifestação de casais homoafetivos. Nós tivemos uma audiência pública agora no estado do Paraná, onde teve o Tony Reis representando o segmento, levou seus filhos adotados. Que conseguiu a adoção. Recentemente foi o Tony Reis que fez a Ele levou os filhos adotados. Nós, com toda a liberdade democrática, tá? Ampliamos o debate a ele. Dia 25 agora nós teremos um debate aqui de novo, vamos trazer aqui na Câmara dos Deputados o Tony Reis e o pastor Silas Malafaia, cada um colocando seu posicionamento. Nós já fizemos em Minas Gerais, a semana que vem, segunda, no próximo dia, na próxima semana, nós estaremos no Rio de Janeiro, vamos estar pelo Amazonas, pelo Acre, nós vamos estar em vários estados. Qual tem sido a reação, deputado? É tão polarizado quanto é aqui no Congresso? Eu vou dizer honestamente, em alguns lugares tem sido polarizados, porque estão levando o questionamento para o que não é o cerne do projeto. Estão querendo desqualificar o projeto. As pessoas que não entendem, eu já falei, se tem interesse em outros modelos, bota-se outros projetos, vamos botá-los também, mas não pode descaracterizar isso. Nós precisamos trabalhar o projeto é bom, vem de encontro com o anseio da sociedade. É muito fácil destruir o que os outros fazem. Vamos construir no que já está feito e se faz falta alguma coisa que se incremente, os seus projetos de lei, vamos discuti-lo, vamos discutir, vamos votar. Não temos problema nenhum quanto a isso. Deixa eu lhe dizer, eu quero fazer justiça ao deputado como presidente da comissão, porque, fim da legislatura passada, já tinha um relatório pronto. O relatório é pior do que o relatório da legislatura anterior, é pior do que o próprio projeto. É mais homofóbico, ele tem cheiro de ódio homofóbico, porque ele proíbe, inclusive, a adoção, se contrapondo à recente decisão do Supremo que concedeu ou que disse que havia legalidade na adoção homoafetiva. E ali, pelo regimento, instituída a comissão, se partiria do momento em que a comissão anterior ela parou. Então, se poderia votar direto o relatório. E aí, a presidência do deputado fez com que nós reabríssemos a discussão. Então, eu queria aqui, de pronto, dizer que isso é democrático e que nós vamos tentar mudar esse projeto, porque o projeto... Érica, vou te garantir que esse projeto não vai tratar de adoção. Minuto final, deputado Sócio, para terminar, o deputado está mais contido. Vou garantir a ela, até porque a Érica tem sido uma colega de respeito, temos participado em várias comissões juntos, e uma coisa é o nosso debate, uma coisa é o que pensamos. É debate de ideias. Mas é uma pessoa que tem nossa admiração
e quero aqui agradecer a participação dela no Estatuto da Família, que só nos enriquece como comissão, e dizer de que o Estatuto da Família é algo importantíssimo para o país. Nós precisamos e daremos a resposta que o país precisa, as nossas famílias necessitam, e nós temos certeza que com o trabalho de toda essa comissão, esse ano isso será realizado e nós teremos um relatório, Érica, você vai ver, você vai surpreender. Eu espero que tenhamos um relatório que seja coadunado com os avanços democráticos da própria sociedade. Porque eu digo o seguinte, o ódio homofóbico, ele não atinge só a comunidade LGBT, ele atinge a noção de humanidade. Por isso eu diria o seguinte, esse Estatuto da Família é um estatuto homofóbico. Nós vamos tentar modificá-lo para que tenha uma peça que corresponda às necessidades de que cada ser humano possa viver a sua própria humanidade e valorização da própria família, porque este não valoriza a família. Obrigada, deputada Érica Cocai. Obrigado você, Vânia. Muito obrigada, deputado Sócrates Cavalcante. Nós ficamos por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima. Pronto?